Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Cálculo 1 Fácil Derivadas. Nós vamos ver hoje a nossa última aula do curso, que é a aula que trata de problemas de taxas relacionadas. O que vem a ser um problema de taxas relacionadas ou um problema de taxas de variação? É um problema no qual grandezas estão relacionadas de tal modo que a variação de uma afeta a variação da outra, e a finalidade do exercício é calcular essa taxa de variação. A finalidade de um probleminha é descobrir, por exemplo, com que taxa uma grandeza varia em relação a outra ou em relação ao tempo, que é a maioria dos casos. Por exemplo, um veículo em movimento. Com que velocidade um objeto se movimenta em um determinado instante de tempo? Em geral, a solução de um problema de taxas relacionadas tem três partes. Normalmente, você tem uma situação-problema. Então, inicialmente, você tem que compreender a situação-problema, fazer uma boa leitura dos dados, escolher as variáveis com as quais você vai trabalhar, x, y, ABC, fazer uma representação qualquer, um desenho, ou um gráfico, ou um esquema, para mostrar que você entendeu o que se passa naquela situação. O segundo item é a esquematização do problema. Uma vez que você escolheu quais variáveis você vai trabalhar, x, y, ABC, você vai separar os dados atribuindo valores a essas variáveis ou constantes. E a determinação das equações. Uma vez que você compreendeu um problema, deve haver uma relação entre as variáveis que você escolheu, estabelecida por alguma equação conhecida. Tendo essa equação e a taxa de variação a qual você quer calcular, por exemplo, se eu quero calcular uma distância que varia em função do tempo, então eu quero calcular a taxa de variação da distância em relação ao tempo, a derivada da distância em relação ao tempo. Uma vez que você definiu qual derivada a calcular, e tem a equação no item 2, você deriva e substitui os valores e encontra a resposta. Um primeiro problema, que é um problema muito tradicional, quase todos os livros de cálculo têm esse problema, que é o probleminha da escada. Imagine uma escada de 5 metros de comprimento, que está encostada em uma parede. O pé dessa escada é puxado a uma velocidade de 1 metro por segundo. Com que velocidade o topo da escada está descendo, quando o pé da escada está a uma distância de 3 metros da parede? Se você já fez isso, você sabe que ao puxar o pé da escada, o topo da escada vai começar a descer. E essa velocidade não é constante, ela sofre variações. O que nós vamos calcular aqui é a velocidade com que o topo da escada desce em um determinado instante de tempo. Um instante em que o pé da escada está a uma distância de 3 metros da parede. A situação desse problema seria mais ou menos esta. Você tem uma escada de 5 metros de comprimento, encostada em uma parede vertical e apoiada no solo. E o pé da escada começa a ser puxado. O primeiro passo é você determinar com quais letras você vai trabalhar. Primeiro eu tenho o comprimento da escada, o comprimento C. Eu sei que esse comprimento é fixo, ele não sofre variação. Minha escada não aumenta ou diminui com o tempo. Ela é uma constante. A altura H, por sua vez, não. Se eu começo a puxar o pé da escada, o meu pé da escada se afasta da parede e o topo da escada começa a descer. Então a altura H ela é variável, ela sofre variação em função do tempo. Então eu tenho uma altura H que não é uma constante, é uma variável em função do tempo. Tudo que é variável, no meu caso o topo da escada cai, tudo que é variável tem taxa de variação, então eu tenho a derivada de H em relação a T. Outra medida que é variável, a base desse triângulo formado, o pé da escada quando é puxado, ele aumenta o valor de B. Então B também é uma variável. B é uma função do tempo, ele cresce em função do tempo, quando o pé da escada é puxado. Se o B é uma variável, ele também tem derivada.
Nós vamos ter aqui a derivada de B em relação a T. Perceba que o comprimento C da escada, por ser constante, a sua derivada é zero. Ele não sofre variação, então ele não tem taxa de variação. Taxa de variação é nula. Lembre-se que nós temos valores numéricos que vão ser atribuídos a estas letras que nós escolhemos. Então, é o passo 2, determinação dos valores numéricos. O primeiro valor numérico é o comprimento da escada. Eu tenho uma escada de comprimento 5 metros. Esse valor é fixo, é uma constante. A base da escada, o exercício diz que nós vamos calcular a velocidade com que o topo da escada está caindo quando o pé da escada estiver a 3 metros de distância da parede. Então, um B de T igual a 3 metros. A altura eu não sei, vou ter que calcular, mas nós vamos calcular a taxa de variação da altura em relação ao tempo quando B for igual a 3 metros. Falta algum dado? Sim, falta. Se B é uma variável, nós temos a taxa de variação de B em relação a T, que é de 1 metro por minuto. Vamos determinar a relação entre as variáveis. Perceba que é o nosso passo 3. Nós já escolhemos as letras C, H e B. H e B são variáveis, então nós temos a derivada de H em relação a T, derivada de B em relação a T. Nós já atribuímos valores numéricos, C é constante 5, B é igual a 3, derivada de B em relação a T é 1, derivada de H em relação a T é o que eu quero calcular quando B for igual a 3, e o H de T eu vou descobrir ainda. Qual é a relação entre as variáveis? Perceba que a escada forma com o chão e a parede um triângulo retângulo. E num triângulo retângulo vale a relação soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. E essa relação é fixa, ela não se altera, independente da posição da escada. Vou ter sempre base ao quadrado mais altura ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, esta é a relação entre as variáveis H e B que eu tenho. H ao quadrado mais B ao quadrado igual a 25. Bem, uma vez estabelecida a relação entre as variáveis, nós podemos começar agora a pensar em resolver o exercício. Que nós temos uma relação e nós vamos derivar essa relação. Vamos fazer a derivação e substituição desses valores. Lembre, H ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 25. Como é uma derivação implícita, nós vamos derivar em relação ao tempo t, H e B são funções do tempo, os dois lados dessa igualdade. Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Nós vamos separar em duas derivadas. Lembra que a derivada é em relação ao tempo. Derivada de H ao quadrado é 2H vezes a derivada de H em relação ao tempo. Derivada de B ao quadrado, a mesma coisa, 2B vezes a derivada de B em relação ao tempo. Derivada de 25 é uma constante, é zero. Perceba que nós temos duas derivadas, derivada de H em relação a T e derivada de B em relação a T. Nós queremos calcular a derivada de H em relação a T. Então é esta que nós vamos isolar. Passa o 2H dividido, simplifica a sentença e nós temos a nossa derivada. Lembra, taxa de variação da altura, que é a velocidade com a qual o topo da escada está caindo. Quando B for igual a 3 metros, é a derivada de H em relação a T. O valor é negativo, tem um menos ali multiplicando. Perceba que o valor é negativo por quê? Porque o topo da escada está caindo, H está diminuindo. Então, a taxa de variação de H é para menos. Então, H varia a uma taxa de menos tantas unidades por minuto. Falta achar aqui o valor de H quando B for igual a 3. Para isso, nós temos a nossa relaçãozinha. Isolando, colocando B igual a 3, nós vamos ter que H é 4 metros. Então, nós temos uma situação aí em que o pé da escada está sendo puxado no instante em que o pé da escada está a 3 metros da parede.
O topo da escada está a 4 metros de altura e caindo. Uma vez conhecidos esses valores, nós vamos agora fazer a substituição dos valores conhecidos. Lembre-se, nós temos já a derivada de h em relação a t, que é menos b vezes a derivada de b sobre h. Nós sabemos que o exercício pede para calcular a taxa de variação de h quando b for igual a 3. Nós sabemos que a derivada de b é 1. E, usando a relação entre as variáveis, calculamos que h, a altura é 4 quando b é 3. Substituindo esses valores, nós vamos obter menos 0,75 metros por minuto. Perceba que o topo da escada está caindo a uma velocidade de 75 centímetros por minuto, quando o pé da escada é puxado a 1 metro por minuto e está a 3 metros da parede. Então, este é um exemplo de problema de taxa de variação. Mais um probleminha de taxas relacionadas, mais um problema clássico, um problema de dois carros que se aproximam de um cruzamento. Cruzamento, para facilitar as contas, nosso cruzamento é um cruzamento perpendicular, então formando aí um ângulo de 90 graus. O primeiro veículo está a uma velocidade de 50 km por hora e o segundo a uma velocidade de 80. Com que velocidade eles estão se aproximando um do outro no momento em que o primeiro carro está a 8 km de distância do cruzamento e o segundo carro está a 6 km de distância? Perceba que a situação é de dois carros ou dois veículos se aproximando de um cruzamento. Perceba que ao mesmo tempo em que eles se aproximam desse cruzamento perpendicular, eles também se aproximam um do outro. É isso que nós queremos calcular. Perceba que nós temos aí os números, né? O primeiro carro está a 50 km por hora e está a 8 km de distância do cruzamento. O segundo carro está a 80 km por hora e está a 6 km de distância do cruzamento. Essa situação poderia ser esquematizada mais ou menos assim. Nós temos o primeiro carro, né, aqui representado por este desenho, e no cruzamento perpendicular. Na outra via, formando um ângulo de 90 graus, o segundo carro está aí no cruzamento perpendicular também. Os dois carros se movimentam em direção ao cruzamento, e enquanto eles fazem isso, eles também se aproximam um do outro na diagonal. Perceba o que acontece. No nosso esquema de resolução, uma primeira parte do exercício é fazer um desenho, um esquema e procurar compreender o que acontece. Nós sabemos que esses dois carros se aproximam do cruzamento, ao mesmo tempo eles também se aproximam um do outro. No segundo momento, eu tenho que escolher letras ou variáveis para marcar com que eu vou trabalhar. São as minhas letras que vão compor a minha equação. Nesse caso, perceba que o meu primeiro carro, o meu carro que está aqui na horizontal, se nós chamarmos essa distância de A, ela é variável, porque o carro está se movimentando, então ela aumenta ou diminui conforme o tempo, então ela é uma função do tempo. Se este carro está se aproximando do cruzamento, A está variando, ela está sofrendo uma variação, e a variação de A em relação ao tempo é a sua derivada. Então nós temos já uma variável e uma derivada. A outra medida, o outro cateto desse triângulo, nós vamos chamar de B. O segundo carro, o outro carro também se movimenta. Ele se movimenta se aproximando do cruzamento. Como B também é uma variável, eu vou ter também a derivada de B em relação a T. Quando eles fazem isso, a distância entre eles, que seria a hipotenusa desse triângulo, também sofre variação. Vamos chamá-la de C. Como ela sofre variação, ela também aumenta ou diminui em função do tempo. E nós vamos ter também a derivada de C em relação a T. Perceba que nós colocamos aqui os nomes das nossas variáveis. Nesse carro nós não temos assim, como o exemplo da escada, que o comprimento da escada era fixo. Aqui o A é uma variável, B é uma variável, C também é uma variável.
Uma vez que nós já definimos quais são as letras que nós vamos usar, A, B, C, derivada de A, derivada de B e derivada de C em relação ao tempo, nós vamos agora definir os valores numéricos. E aqui cabe uma observação. Nós queremos calcular a taxa de variação de C em relação ao tempo, a velocidade com que os dois carros se aproximam um do outro, no instante em que este carro na horizontal está a 6 km do cruzamento. E a sua velocidade é 80. Perceba que velocidade não é taxa de variação. A taxa de variação de A em relação a T é de menos 80, porque na verdade A está diminuindo. Se A está diminuindo, a taxa de variação de A é negativa. O mesmo vale para B. Nós queremos saber a taxa de variação de C quando B for igual a 8 km e a velocidade desse carro é 50 km por hora. Essa velocidade é a taxa de variação de B, que também é negativa, menos 50, porque B está diminuindo. Da mesma forma, C, que nós vamos calcular, já que nós conhecemos A, B, nós vamos calcular C e a derivada de C em relação a T, que é o que nós queremos saber. Perceba que nós não sabemos o valor de C ainda. Porém, isto forma um triângulo retângulo. E pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Usando esta relaçãozinha e sabendo que A é igual a 6 e B é igual a 8, nesse momento nós podemos calcular C, que é igual a 10. Então nós temos aí os valores numéricos. E olha a observação, a taxa de variação, a derivada de A em relação a T é menos 80. A velocidade com que o carro se aproxima do cruzamento é 80 km por hora, mas a taxa de variação é a taxa de variação da distância. Como a distância está diminuindo, a taxa de variação é negativa. O mesmo vale para B. Tendo a relação entre as variáveis A, B e C, nós podemos agora fazer a sua derivada. Derivada da soma, aplicação da regra da cadeia, pois A, B e C são funções do tempo. Nós queremos saber a derivada de C em relação a T. Vamos isolar essa derivada. Nós podemos simplificar a expressão e obtemos a derivada de C em relação a T, que vai ser A derivada de A mais B derivada de B dividido por C. Voltando aqui ao nosso esqueminha com os valores numéricos. Lembre-se, nós já sabemos qual é a derivada de C em relação a T. A derivada de A mais B derivada de B dividido por C. Como nós queremos saber a velocidade com que esses dois carros se aproximam no instante em que A é igual a 6 e B igual a 8, basta substituir os valores. A é 6, derivada de A, menos 80. B é 8, derivada de B, menos 50, dividido por C, que é 10. Fazendo as continhas, nós obtemos menos 880 dividido por 10, menos 88 km por hora. Perceba que o sinal negativo significa que eles estão se aproximando, que a distância C está diminuindo, ela tem taxa de variação negativa. Ou seja, a velocidade com que eles se aproximam um do outro, nós podemos dizer que é de 88 km por hora. Mais um exemplo clássico de problemas de taxas relacionadas, que é o problema do reservatório. Imagine um reservatório que tem a forma de um cone circular reto, de 8 metros de diâmetro, ou seja, 4 metros de raio da base e 12 metros de altura. Uma bomba está enchendo esse reservatório a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Com que velocidade o nível da água está subindo quando a profundidade for de 4 metros? Perceba que este cone circular reto é um cone invertido. A base é menor e o topo é maior. Assim, quando você liga a bomba e ali a bomba enche esse reservatório a uma taxa constante, inicialmente a altura da coluna de água cresce mais rapidamente. O que nós queremos calcular é a velocidade com que o nível da água, a altura dessa coluna, está subindo, quando a profundidade for de 4 metros. Esquematizando esse problema, nós temos o seguinte. O nosso reservatório é um cone circular reto com este formato, um cone invertido.
Ele possui uma altura H, ele está cheio de água até um certo nível, então nós temos uma altura dessa água, e uma bomba está jogando água dentro desse reservatório e essa coluna de água, esse nível de água está subindo. O que nós queremos saber é com que velocidade o nível da água está subindo em um determinado instante de tempo. Nós queremos saber com que velocidade o nível da água está subindo quando a altura for 4 metros. As letras que nós vamos usar, neste caso, são letras de uso comum. V para volume, H para altura, R para raio, D para diâmetro. A altura do reservatório é uma constante. A altura do reservatório é de 12 metros. O raio do reservatório também é uma constante. É fixo igual a 4 metros. O volume... Não, o volume de água que este reservatório contém, ele sofre variação em função do tempo, porque você liga a bomba e começa a cair água lá dentro. Perceba que eu não me refiro ao volume constante do reservatório, eu me refiro ao volume de água que está dentro do reservatório. Quando você liga a bomba e começa a jogar água lá dentro, esse volume V, que é o volume de água que ele contém, cresce em função do tempo. Então esse volume V de T é uma variável. Se ele é uma variável, ele possui uma derivada, que é a taxa de variação do volume de água contida no reservatório em função do tempo, que é a derivada de V em relação a T, que é dada pela bomba. Outra variável em função do tempo é a altura da coluna de água. O nível de água sobe e a altura H aumenta em função do tempo. Se a altura H é uma variável, nós temos uma taxa de variação de H em relação a T, dH sobre dt, que é justamente o que nós queremos calcular. Perceba que estas são as nossas variáveis. Nós vamos trabalhar com as variáveis V, R e H. Perceba que nós já definimos quais são as nossas variáveis e nós temos alguns valores numéricos. Por exemplo, eu sei que o volume de água ele cresce de acordo com a quantidade de água que a bomba joga dentro desse tanque. E a bomba joga 3 metros cúbicos por minuto. Então a taxa de variação do volume em relação ao tempo é de 3 unidades, 3 metros cúbicos, volume por unidade de tempo, por minuto. Uma relação entre as variáveis é dada pelo volume do cone, ou volume de água, que é πr ao quadrado h sobre 3. O r ao quadrado, o r é uma função do tempo. O h também é função do tempo. Só que o meu volume desta forma tem duas variáveis. Pense, para que você calcule a derivada do volume, a derivada de h em relação a t, que é o que precisa calcular, nessa expressão, eu vou precisar da derivada do volume, que eu tenho, e da derivada do raio, que eu não tenho. Então, nós vamos mudar essa expressão buscando alguma forma de reduzir o número de variáveis. Perceba que os dois cones que nós temos formam triângulos semelhantes, em que o raio do triângulo maior, R, está para a sua altura H, assim como o raio do triângulo menor, formado pelo nível de água, está para a altura do triângulo menor. R está para H, no triângulo que representa o tanque todo, o cone, o triângulo maior, assim como R está para H, no triângulo que representa o nível d'água, o triângulo menor. Como eles são semelhantes, e nós sabemos que o raio do tanque é 4 metros e a altura do tanque é 12 metros, nós podemos estabelecer uma relação entre o raio e a altura. Uma relação fácil, porque basta isolar o raio. Perceba que o raio é 1/3 da altura. Essa relação é uma relação mais ou menos intuitiva, porque se o raio do tanque é 4 metros e a altura do tanque é 12 metros, qualquer que seja o nível d'água, o raio e a altura vão manter essa mesma proporção. O raio é 1/3 da altura, independente da altura do nível d'água.
Se o nível da água estiver a 3 metros, o raio vai ser 1 metro. Se o nível da água estiver a 6 metros, o raio vai ser 2 metros, e assim por diante. O que nós fazemos com essa relação? Nós substituímos no volume, para termos o volume V de T e apenas a variável H na equação. Ou seja, fazemos isto. πh sobre 3 e o r ao quadrado passa a ser h sobre 3 ao quadrado. E vamos trabalhar agora com essa expressão para obter uma relação entre as variáveis, onde eu possa calcular a derivada de h em relação a t com os valores que eu tenho. Perceba que, efetuando o produto, o volume é igual a πh ao cubo sobre 3. Derivando o volume, a derivada do volume em relação a t, o π sobre 27 é uma constante, então π sobre 27 conserva, e deriva h ao cubo, 3h ao quadrado, derivada de h em relação a t. Como nós queremos a derivada de h em relação a t, basta isolar essa expressão. Então, a derivada de h em relação a t é a derivada do volume em relação a t dividido por πh ao quadrado sobre 9. Vamos voltar ao nosso desenho e calcular agora a taxa de variação da altura. Perceba que nós sabemos que a derivada de h em relação a t é a derivada do volume dividido por πh ao quadrado sobre 9. Substituindo, nós queremos saber essa taxa de variação quando h é igual a 4 metros, então é o único valor que eu tenho para substituir. Então, a derivada do volume é 3, h é igual a 4, fazendo as continhas, eu vou obter 0,53 ou 0,54 aproximadamente metros por minuto de variação da altura. Bem, terminamos aqui a última aula do nosso curso de derivadas. Espero que tenha gostado. Auxilie o canal curtindo e compartilhando as aulas para que mais alunos possam assistir. Obrigado.